Confissões de Santo Agostinho. Eterno, lança sobre a terra os bens do céu no tempo oportuno. A um, teu Espírito dá a palavra de sabedoria, luminar maior, para os que encontram seu deleite na luz de uma verdade clara como o raiar do dia. A outro dá pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, luminar menor. A outro a fé, a outro o poder de curar. A outro o dom dos milagres. A outro a graça da profecia. A este o discernimento dos espíritos. Aquele o dom das línguas. E todos esses dons são como estrelas. São obra de um só e mesmo Espírito, que reparte a cada um os seus dons como lhe agrada e que faz aparecer tais astros para o bem comum. Mas a palavra de ciência, em que estão encerrados todos os mistérios que variam com o tempo, como varia a lua, e os outros dons que mencionei, ao compará-los com as estrelas, diferem a tal ponto desse brilho de sabedoria de que goza o raiar do dia, que não passam de crepúsculo. Contudo, teus dons são necessários daqueles homens a quem teu prudente servidor não pode dirigir como a espirituais, mas como a carnais. Ele que pregou a sabedoria entre os perfeitos, quanto ao homem carnal, assemelha-se a um menino em Cristo, que só se alimenta de leite. Que não se julgue abandonado em sua noite, que saiba contentar-se com as sombras e as estrelas, até que possa tomar alimento sólido e olhar para o sol. Eis o que nos ensinas em tua sabedoria, Deus, que é teu ser, para que as almas se elevem em contemplação admirável, embora ainda estejamos sob a lei dos sinais, dos tempos, dos dias e dos anos. Capítulo 19. Ainda a terra seca. Mas antes lavai-vos, purificai-vos, arrancai a iniquidade de vossos corações e de meus olhos, para que apareça a terra seca. Aprendei a fazer o bem, sede justos para com o órfão e defendei a viúva, para que a terra produza erva tenra e árvores cheias de frutos. Vinde, dialoguemos, diz o Senhor, e assim no firmamento do céu se acenderão luminares que brilharão por sobre a terra. Aquele rico perguntava ao bom mestre o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. E o bom mestre, que é bom porque é Deus e não um homem como o rico, o considerava e lhe declarou: o que deseja conseguir a vida deve observar os mandamentos, afastar de si a amargura da malícia e da iniquidade. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, a fim de que se mostre a terra seca, geradora do respeito ao pai e à mãe e do amor ao próximo. Tudo isto já fiz, diz o rico. De onde vêm, pois, tantos espinhos? Se a terra é fértil, vai, arranca os espessos emaranhados da avareza, vende teus bens, enriquece-se dando tudo aos pobres e possuirás um tesouro no céu. Segue o Senhor se quer ser perfeito, junta-te aos que ele instrui nas palavras de sabedoria. Ele que sabe o que se deve dar ao dia e à noite, também tu saberás, e eles se tornarão para ti luminares no firmamento do céu. Mas isso não se realizará se ali não estiver teu coração, e teu coração não estará onde não estiver teu tesouro. Assim falou teu bom mestre, mas a terra estéril entristeceu, e os espinhos sufocaram a palavra divina. Mas vós, geração escolhida, fracos aos olhos do mundo, que tudo deixastes para seguir o Senhor, caminhais após ele. Confundi os fortes, segui-lo com vossos pés resplandecentes e brilhai no firmamento, para que os céus cantem suas glórias, distinguindo a luz dos perfeitos que ainda não são semelhantes aos anjos e as trevas dos pequenos que ainda não perderam a esperança. Brilhai sobre toda a terra, que o dia resplandecente de sol transmita ao dia seguinte a palavra de sabedoria, e que a noite, iluminada pela lua, transmita à noite a palavra de ciência. A lua e as estrelas brilham na noite, mas a noite não as obscurece, porque são elas que iluminam a noite de acordo com a sua capacidade, como se Deus tivesse dito: façam-se luminares no firmamento. E logo se fez ouvir um ruído vindo do céu, semelhante ao de um vento violento, e foram vistas línguas de fogo que se dividiram e se colocaram sobre cada um deles. E apareceram luminares no céu que possuíam a palavra de vida. Correi por toda parte, chamas sagradas, fogos admiráveis. Vós sois a luz do mundo e não estáis debaixo do alqueire. Aquele a quem vos unistes foi exaltado, e ele vos exaltou. Correi e dai-vos a conhecer a todas as nações. Capítulo 20. Os répteis e as aves. Que o mar também conceba e dê à luz tuas obras. Que as águas produzam répteis dotados de almas vivas. De fato, separando o precioso do vil, vos tornastes a boca de Deus, pela qual ele diz: produzam as águas. Não há alma viva, filha da terra,
mas répteis dotados de almas vivas e pássaros que voam sobre a terra. Assim como esses répteis, teus sacramentos, ó meu Deus, deslizaram graças às obras de teus santos por entre as ondas das tentações do século, para regenerarem os povos com teu nome em teu batismo. Então se operaram grandes maravilhas, semelhantes a enormes cetáceos, e as palavras de teus mensageiros percorreram a terra sob o firmamento de teu livro, que, com tua autoridade, deveria proteger seu voo para onde quer que fossem. Não há língua nem palavras em que não se ouçam suas vozes. Seu som espalhou-se por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo, porque tu, Senhor, abençoando-os, os multiplicaste. Estaria eu mentindo ou confundindo a questão, não distinguindo as claras noções das coisas do firmamento das obras corpóreas que se realizam no mar agitado e sob o firmamento? Por certo que não há coisas cuja ideia é completa e acabada que não se multipliquem no curso das gerações, tais como as luzes da sabedoria e da ciência. Mas esses seres são o objeto de operações materiais múltiplas e variadas, e crescendo umas das outras, se multiplicam. Sob tua bênção, meu Deus. É assim que refre a impertinência de nossos sentidos, dando a uma verdade única o meio de se exprimir de várias maneiras por movimentos do corpo. Eis que produziram tuas águas pela onipotência de teu verbo. Tudo isto se originou das necessidades de povos afastados de tua verdade eterna por meio do teu evangelho. De fato, foram essas águas que fizeram brotar essas coisas, e sua amargura estagnante foi causa de que teu verbo as criasse. Todas tuas obras são belas, mas és indizível, mais belo tu que criaste tudo que existe. Se Adão não se tivesse separado de ti em sua queda, de seu seio não teria saído o oceano amargo do gênero humano, com sua profunda curiosidade, seu orgulho cheio de tempestades, suas ondas instáveis. E os dispensadores de tuas palavras não teriam a necessidade de representar, no meio de tantas águas, por meio de sinais físicos e sensíveis, teus atos e palavras místicas. Foi nesse sentido que enviaste esses répteis e essas aves, mas até os homens iniciados nesses sinais e deles imbuídos não avançariam no conhecimento desses mistérios aos quais estão sujeitos se sua alma não se levasse à vida do Espírito e, após a palavra inicial, não aspirasse à perfeição. Capítulo: A alma viva. E assim não foi a profundeza do mar, mas a terra livre do amargor das águas que, impelida pelo teu verbo, gerou não mais os répteis dotados de almas vivas e os pássaros, mas a alma viva. E esta não mais tem necessidade de batismo, necessário para os gentios, como tinha necessidade enquanto as cobriam, pois não se entra de outro modo no reino dos céus, desde que assim o determinaste. Para ter fé, ela já não exige grandes maravilhas. Ela crê sem ter visto sinais e prodígios, porque é terra fiel, já distinta das águas do mar que a incredulidade torna amargas. E as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A terra que estendeste acima das águas não tem necessidade dessa espécie de aves que as águas produziram por ordem de teu verbo. Envia-lhe, pois, teu verbo por meio de teus mensageiros. Nós falamos de suas obras, mas quem age por seu intermédio para que produza uma alma viva és tu. A terra germina porque é a causa dos fenômenos que ocorrem na superfície, assim como o mar foi causa da produção dos répteis dotados de almas vivas e das aves sob o firmamento do céu. A terra já não necessita destas criaturas, embora ela se alimente de peixes pescados nas profundezas do mar, nessa mesa que preparaste na presença dos crentes, porque eles foram pescados nas profundezas do mar para alimentar a terra árida. Também as aves, ainda que nascidas no mar, multiplicam-se sobre a terra. As primeiras gerações evangélicas foram motivadas pela incredulidade dos homens, mas também fiéis. Nelas encontram diariamente copiosas exortações e bênçãos. Todavia, a alma viva extrai da terra sua origem, porque somente aos fiéis é meritório abster-se de amar este mundo, para que sua alma viva por ti. Essa alma que estava morta quando vivia em delícias mortíferas. Ó Senhor, só tu fazes as delícias de um coração puro. Que teus ministros trabalhem na terra, não como nas águas da incredulidade, quando pregavam e falavam utilizando-se de milagres, de sinais misteriosos, de termos místicos para capturar a atenção da ignorância, mãe da admiração pelo medo desses sinais secretos. Por esta porta, de fato, os filhos de Adão têm acesso à fé, esquecidos de ti, enquanto se escondem de tua face e se tornam abismos.
Que teus ministros trabalhem como em terra seca, separada das falhas do abismo, e que sejam modelo para os fiéis, vivendo sob teus olhares e incitando-os à imitação. E assim ouve, não só para ouvir, mas também para praticar. Procurai a Deus, e vossa alma viverá, e a terra dará nascimento a uma alma viva. Não vos conformeis com este mundo em que vivemos, abstendo-vos das violências selvagens, da soberba, da ociosa voluptuosidade, da luxúria, da falsidade que engana em nome da ciência, para que os animais ferozes sejam domesticados, os brutos domados, e para que as serpentes sejam inofensivas. Todos representam alegoricamente os movimentos da alma humana, o fastio do orgulho, as delícias da luxúria, o veneno da curiosidade são movimentos da alma. Morta, mas não morta a ponto de carecer de todo movimento, é afastando-se da fonte da vida que ela morre. O mundo a arrebata ao passar e a este se amolda. Mas tua palavra, meu Deus, é a fonte da vida eterna e não passa. Ela mesma nos proíbe que nos afastemos de ti. Por essas palavras, não vos conformeis com o mundo em que vivemos, para que a terra fertilizada pela fonte da vida produza uma alma viva, uma alma que busque em tua palavra, transmitida por teus evangelistas, se fortificar imitando os imitadores de teu Cristo. Eis o sentido da expressão segundo sua espécie. Porque o homem imita quem ama. Sede como eu, diz o apóstolo, porque sou como vós. Assim, haverá na alma viva apenas fera sem maldade, agindo com doçura, pois nos deste este mandamento. Fazei vossas obras com mansidão, e sereis amados por todos. Também os animais domésticos serão bons. Se comerem, não sofrerão fastio, e se não comerem, não terão fome. As serpentes, tornando-se boas, serão incapazes de causar danos, mas continuarão astutas e cautelosas. Não investigarão a natureza temporal, senão na medida necessária para compreender e contemplar a eternidade através das coisas criadas. Esses animais, as paixões, obedecem à razão. Quando refreados em seus caminhos mortais, vivem e se tornam bons. Capítulo 22, sentido místico da criação do homem. Senhor nosso Deus e nosso Criador, quando nossos afetos mundanos, que nos causam a morte porque nos faziam viver mal, se afastarem do amor do mundo, quando nossa alma, vivendo bem, se tornar alma viva, e quando se cumprir a palavra que profetizaste pela boca de teu apóstolo, não vos conformeis com o mundo em que vivemos, então seguir-se-á aquilo que acrescentasse imediatamente ao dizer, mas reformai-vos na novidade de vossa mente. E já não será segundo vossa espécie, como se fosse imitar nossos predecessores ou viver seguindo os exemplos de alguém melhor que nós. Não disseste que o homem seja feito de acordo com sua espécie, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que pudéssemos reconhecer tua vontade. Para tanto, o divulgador de teu pensamento, que gerou filhos pelo Evangelho, não querendo que continuassem como crianças, os que alimentara com leite e agasalhara em teu seio como uma ama, dizia, reformai-vos, renovando vosso coração, para discernir a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Também não dizes, façamos o homem, mas a nossa imagem e semelhança. Aquele que é renovado no espírito, que compreende e conhece tua verdade, não mais carece que um outro lhe ensine a imitar sua espécie. Graças às tuas lições, ele reconhece por si qual é tua vontade, o que é bom, agradável e perfeito. Tu lhe ensinas, pois agora é capaz deste ensinamento haver a trindade da unidade e a unidade da trindade. Eis porque, depois de falar no plural, façamos o homem, se diz no singular, e Deus criou o homem. Depois deste plural, a nossa imagem, este singular, a imagem de Deus. Assim, o homem se renova pelo conhecimento de Deus à imagem de seu Criador e, tornando-se espiritual, julga todas as coisas que certamente hão de ser julgadas, mas ele não é julgado por ninguém. Capítulo 23. O julgamento do homem espiritual. Ele julga tudo, significa que tem autoridade sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, sobre os animais domésticos e selvagens. Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que nela se arrastam, exerce esse poder pela inteligência, pela qual percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Mas elevado a tão grande honra, o homem não entendeu sua dignidade, igualou-se aos jumentos insensatos, tornando-se semelhante a eles. Por isso, na tua igreja, Senhor, pela graça que lhe concedeste, pois somos obra tua e criados para obras boas, tanto os que governam como os que obedecem, segundo o Espírito, têm o dom de julgar, porque assim fizeste a criatura humana, homem e mulher, em tua graça espiritual, onde não há distinção conforme o sexo, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre.
Os espirituais, portanto, tanto os que presidem como os que obedecem, julgam espiritualmente. Eles não julgam conhecimentos espirituais que brilham no firmamento, pois não lhes cabe fazer juízo sobre tão sublime autoridade, nem julgam tua escritura, mesmo em suas passagens obscuras. Nós lhe submetemos nossa inteligência e temos certeza de que até aquilo que está oculto à nossa compreensão é justo e verdadeiro. O homem, pois, embora já espiritual e renovado pelo conhecimento, conforme a imagem de seu Criador, deve ser cumpridor da lei e não seu juiz. Nem pode ajuizar sobre o que distingue espirituais e carnais. Somente teus olhos, meu Senhor, os distinguem, mesmo que nenhuma obra sua os tenha revelado a nós, para que os reconheçamos por seus frutos. Mas tu, Senhor, já os conheces, e os classificaste e os chamaste no segredo de teu pensamento antes de ter criado o firmamento. Tampouco julga o homem espiritual os povos inquietos deste mundo. De fato, porque julgaria ele os que estão fora, ignorando quem alcançará a doçura da tua graça e quem permanecerá na eterna amargura da impiedade. Por isso, o homem que criaste à tua imagem não recebeu poder sobre os astros do céu, nem sobre o mesmo céu misterioso, nem sobre o dia e a noite que chamaste à existência antes da criação do céu, nem sobre a massa das águas que é o mar, mas recebeu poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais, sobre toda a terra e sobre tudo que se arrasta pela superfície do solo. Ele julga e aprova o que acha bom e reprova o que acha mal. Quer na celebração dos sacramentos com que são iniciados os que, na tua misericórdia, tiras das águas profundas, quer no banquete em que se serve o peixe tirado das profundezas para alimento da terra fiel, quer nas palavras e expressões sujeitas à autoridade de teu livro, que, semelhantes aos pássaros, voam sob o firmamento. Interpretações, exposições, discussões, bênçãos e invocações que brotam sonoras da boca, para que o povo responda: Amém. É necessário que essas palavras sejam enunciadas fisicamente por causa do abismo do mundo e da cegueira da carne, que, impossibilitada de ver o pensamento, tem a idade de sons que firam os ouvidos. Assim, sem dúvida, é sobre a terra que as aves se multiplicam, embora tenham suas origens na água. O homem espiritual julga também, aprovando o que acha correto e reprovando o que é vicioso nas obras e nos costumes dos fiéis. Esmolas comparáveis aos frutos da terra. Ele julga a alma viva pelas paixões domadas pela castidade, os jejuns e pelos pensamentos piedosos, na medida em que essas coisas se manifestam aos sentidos do corpo. Em resumo, é juiz de tudo que pode se corrigir. Crescei e multiplicai-vos. Mas que é isto? Que mistério é este? Abençoas os homens, Senhor, para que eles cresçam, se multipliquem e encham a terra. Não queres nisto dar-nos a entender alguma coisa? Porque não abençoaste também a luz que chamaste dia, nem a terra, nem o mar? Eu diria, meu Deus, que nos criaste à tua imagem. Diria que quiseste conceder especialmente ao homem esta bênção, se não houvesse abençoado igualmente os peixes e os cetáceos, para que cresçam, se multipliquem e encham as águas do mar, e os pássaros, para que se multipliquem sobre a terra. Afirmaria ainda que essa bênção foi reservada às espécies vivas que se reproduzem por meio de geração, caso a encontrasse também nas árvores, nas plantas e nos animais da terra. Mas não foi dito nem às plantas, nem às árvores, nem aos répteis. Crescei e multiplicai-vos, embora todas essas criaturas se multipliquem, pois são como os peixes, os pássaros e os homens, conservando assim sua espécie. Quer dizer então, ó minha luz, ó verdade, que tais palavras carecem de senso e foram ditas em vão? De nenhum modo, ó Pai de misericórdia, longe de mim, longe do servidor de teu verbo, uma tal afirmação. Apenas não compreendo o sentido dessas palavras, e espero que os melhores que eu, ou seja, os mais inteligentes, a entendam melhor, segundo a sabedoria que deste, meu Deus, a cada um. Que te agrade, ao menos a confissão que faço diante de ti, de minha certeza de que não falaste em vão aquelas palavras. Não calarei as reflexões que me sugere a leitura dessas palavras. O que penso é verdadeiro e nada vejo que impeça de explicar assim os textos figurados de teus livros. Sei que sinais corporais podem exprimir de vários modos uma ideia que o espírito concebe em um só sentido, uma ideia expressa de um só modo. Como exemplo, cito a simples ideia do amor de Deus e do próximo. Quantos símbolos, quantas línguas, e em cada uma, inúmeras locuções lhe dão uma expressão concreta. É assim que crescem e se multiplicam os peixes das águas. E note ainda nisto, meu leitor,
Há uma frase que a Escritura declara de uma só forma e que a voz fala apenas dessa maneira. No princípio criou Deus o céu e a terra. E não pode a frase ser interpretada diversamente, descartando o erro ou o sofisma, conforme os diversos pontos de vista legítimos. É assim que crescem e se multiplicam as gerações dos homens. Se consideramos a natureza das coisas, não alegoricamente, mas em sentido próprio, a sentença crescei e multiplicai-vos se aplica a todas as criaturas que nascem de uma semente. Se, ao contrário, a interpretamos em sentido figurado, como penso que foi a intenção da Escritura, que não limita inutilmente essa bênção aos peixes e aos homens, encontramos então multidões de criaturas espirituais e temporais, como no céu e na terra, de almas justas e injustas, como na luz e nas trevas, de escritores sagrados que nos anunciaram a lei, como no firmamento estabelecido entre as águas na sociedade amargurada dos povos, como no mar, no zelo, das almas piedosas como em terra enxuta, nas obras de misericórdia praticadas nesta vida, como nas plantas que nascem de semente e nas árvores frutíferas, nos dons espirituais concedidos para o bem de todos, como nos luminares do céu, nas paixões dominadas pela razão, na alma viva. Em todas essas coisas, encontramos multidões de fecundidade e crescimento. Mas que esse crescimento e essa proliferação exprimam uma mesma ideia de vários modos, e que uma só expressão possa ser entendida de muitas maneiras. Esse fato apenas o encontramos nos sinais sensíveis e nos conceitos intelectuais. Os sinais corpóreos, originados da profundidade de nossa cegueira carnal, correspondem, segundo penso, às gerações das águas. Os conceitos gerados pela fecundidade da inteligência simbolizam, me parece, as gerações humanas. E é por isso, Senhor, creio que disseste tanto às águas como aos homens, crescei e multiplicai-vos. Nessa benção, penso que nos deste a faculdade, o poder de formular de várias maneiras uma única ideia e de compreender também de muitas maneiras uma expressão única, mas obscura. É assim que as águas do mar se povoam e não se moveriam sem as várias interpretações das palavras. É assim que a terra se povoa de gerações humanas, sua aridez se fecunda pela sua paixão pela verdade, sob o poder da razão. Capítulo 25. Os frutos da terra. Quero ainda dizer, Senhor meu Deus, o que me inspiram as palavras que seguem da tua Escritura, e o farei sem medo, porque direi a verdade. Pois não vem de ti, por acaso, a inspiração do que queres que eu diga. Não creio que eu possa dizer a verdade se tu não me inspiras, pois tu és a própria verdade, e todo homem é mentiroso. Por isso, quem mente fala do que é seu. Logo, para falar a verdade, só falarei o que me inspiras. Tu nos deste para alimento todas as ervas que produzem semente e que cobrem a terra, e todas as árvores que contêm em si, em germe, seus frutos. E não foi somente a nós que deste esse alimento, mas também às aves do céu, aos animais da terra e aos répteis, mas não aos peixes e aos grandes cetáceos. Dizíamos que esses frutos da terra significam e representam alegoricamente as obras de misericórdia que a terra fecunda produz para as necessidades desta vida. Era semelhante a uma terra assim o piedoso Onesíforo, cuja casa recebeu a graça de tua misericórdia, porque muitas vezes assistiu a teu Paulo sem se envergonhar por suas cadeias. É o mesmo que fizeram os irmãos que de Macedônia lhe forneceram o que lhe era necessário, produzindo também abundante fruto. E, contudo, o apóstolo se queixa de certas árvores que não lhe tinham dado fruto, quando escreve: Em minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram, que isto não lhe seja imputado. Tais frutos são devidos aos que nos ministram doutrina racional, ajudando-nos a compreender os mistérios divinos. E nós lhes devemos exemplos de todas as virtudes, e também lhes devemos os frutos, como aos pássaros do céu, por causa das bênçãos que distribuem abundantemente sobre a terra, pois sua voz se fez ouvir por toda a terra. Capítulo 26. O dom e o fruto nutrem-se. Com esses alimentos, os que neles se alegram não encontram neles alegria, os homens cujo Deus é seu ventre e até. Entre os que ofertam esses frutos, o fruto não é o que eles dão, mas o espírito com que o oferecem. Por isso, naquele que servia a seu Deus e não a seu ventre, percebo claramente a fonte de sua alegria e participo fortemente de seu regozijo. Paulo recebera os presentes que os filipenses lhe tinham mandado por intermédio de Epafrodito. Vejo bem a razão de sua alegria, e é dela que se nutria, porque ele diz com verdade: Alegrei-me muito no Senhor, vendo enfim reflorescer para mim vossa estima, da qual já andais desgostosos.
Eles, de fato, tinham estado realmente aborrecidos e tornados áridos. Não produziam mais o fruto das boas obras. Paulo se alegra por eles, porque suas simpatias tornaram a florescer, e não por tê-los socorrido em sua indigência, porque ele diz em seguida: não é por causa das privações que sofro que falo assim. Aprendi a me contentar com o que tenho. Sei acomodar-me às privações e sei viver na abundância. Em tudo e por tudo habituei-me à saciedade e à fome, à abundância e à penúria. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual então o motivo de tua alegria, ó grande Paulo? De onde vem tal júbilo? De que te alimentas, ó homem renovado para o conhecimento de Deus, conforme a imagem de teu Criador? Alma viva que possui tal domínio de si, língua alada que exprime os sorrisos, é certamente a tais almas que se deve este alimento. O que foi para ti esse alimento substancioso? Alegria. Ouçamos o que segue. Contudo, fizestes bem ao partilhar de minhas tribulações. Esta é a fonte da alegria. Isto é o que o nutre, as boas obras e não o conforto que aliviou sua miséria. Ele diz: na tribulação, dilate-se meu coração, pois ele aprendeu a viver na abundância e a sofrer as privações em ti. O conforto, bem sabeis, Filipenses, diz ele, que nos primórdios de minha pregação do Evangelho, quando deixei a Macedônia, nenhuma igreja me assistiu com seus bens quanto ao dar e receber, com exceção de vós que várias vezes me enviaste para Tessalônica, com que suprir as minhas necessidades. Alegra-se agora por voltarem à prática de boas ações, ficando-se por terem eles reflorescido como campo fértil e verdejante. Referia-se, por acaso, às próprias necessidades, quando dizia: socorrei as minhas necessidades. Será este motivo de sua alegria? Certamente que não. E como sabemos porque ele diz em seguida: eu não procuro a dádiva, mas o fruto. Aprendi de ti, meu Deus, a discernir a dádiva do fruto. O dom é a própria coisa dada por aquele que acode às nossas necessidades. É o dinheiro, a comida, a bebida, a roupa, um abrigo e auxílio. O fruto é a vontade boa e reta do doador. O bom mestre não se limita a dizer: aquele que receber um profeta, mas acrescenta: aquele que receber um justo. Mas acrescenta na qualidade de justo, e assim aquele receberá a recompensa do profeta e o outro a do justo. Ele não diz apenas: aquele que der um copo de água fresca a um de meus pequeninos, mas acrescenta na qualidade de discípulo e prossegue: na verdade vos digo, este não ficará sem recompensa. Dom é receber o profeta, receber o justo, dar um copo de água fresca a um discípulo. Fruto é fazer isso. Em consideração de sua qualidade de profeta, de justo, de discípulo, é com este fruto que Elias era alimentado pela viúva. Ela sabia que alimentava um homem de Deus, e é por isso que o fazia. Os alimentos, porém, que lhe eram levados pelo corvo não passavam de dom, e não era o Elias interior, mas o Elias exterior que recebia esse alimento, que poderia morrer se lhe faltasse. Capítulo 27. Peixes e cetáceos. Por isso, Senhor, direi diante de ti a verdade, por vezes ignorantes e infiéis, que para serem iniciados e conquistados para a fé, precisam desses rituais de iniciação e de milagres mirabolantes, simbolizados, a meu ver, pelos peixes e pelos cetáceos. Acolhem teus servos e os socorrem ou os auxiliam nas necessidades da vida presente, sem saber por que o fazem, nem em vista de que devem agir desse modo. Nem aqueles os alimentam, nem estes são alimentados por eles, pois os primeiros não são movidos por vontade santa e reta, e os segundos não se alegram com os dons recebidos, não descobrindo neles fruto algum. Ora, a alma só se alimenta com o que lhe traz alegria. É esta a razão pela qual os peixes e os cetáceos se nutrem de alimentos que a terra só pode produzir, depois de separados e purificados da amargura das águas do mar. Capítulo 28. A bondade da criação. Viste, meu Deus, que tudo o que criaste te pareceu excelente. Também nós vemos tua criação, e ela nos parece excelente. Para cada espécie de obra criada disseste: faça-se, e quando elas se fizeram, viste que eram boas. 7 vezes está escrito, eu as contei, que viste a excelência de tua obra, e na 8ª vez contemplaste toda a criação e disseste que no seu conjunto era não apenas boa, mas muito boa. Tomadas separadamente, tuas obras eram boas, consideradas em seu conjunto, elas eram boas e até excelentes. O mesmo julgamento se pode fazer da beleza dos corpos. Um corpo formado de membros todos belos é muito mais bonito que cada um desses membros, cuja harmoniosa organização forma o conjunto, embora considerados à parte, também eles tenham sua beleza própria. Capítulo 29. A palavra de Deus e o tempo.
Procurei ver com atenção se, em forma de 7 ou 8, as vezes que constatasse a bondade de tuas obras, quando elas te agradaram, mas não encontrei uma sequência temporal, não a tua visão, de onde pudesse deduzir que foi esse o número de vezes que viste tuas criaturas. Então disse, Senhor, não será verdadeira tua escritura, inspirada por ti, que és a própria verdade? Por que então me dizes que tua visão das coisas não está sujeita ao tempo, enquanto tua escritura me diz que dia por dia viste a bondade de tuas obras? E calculei quantas vezes o fizeste. A isto me respondes, porque és meu Deus, falando com voz forte no ouvido interior de teu servo, rompendo minha surdez. Clamas, homem, o que minha escritura diz, isto digo eu. Mas ela fala no tempo, enquanto este não atinge meu verbo, que permanece em mim eterno como eu. Assim, o que vês por meu espírito sou eu quem o vê. O que dizes por meu espírito sou eu quem o diz. Mas o que vês no tempo eu não vejo no tempo, e o que dizes no tempo eu não digo no tempo. Capítulo 30. Erro dos maniqueus. Ouvi, Senhor meu Deus, tua voz e recolhi em meu coração uma gota de doçura de tua verdade. Compreendi que há uns aos quais tuas obras desagradam. Eles sustentam que muitas delas fizeste constrangido pela necessidade, como a estrutura dos céus e a ordem dos astros. Afirmam que não as criaste por ti mesmo, mas que elas já existiam alhures, criadas por outra fonte que te limitasse a reuni-las, a ordená-las, a entrelaçá-las. As muralhas do mundo foram construídas depois de vencidos teus inimigos, para que essa construção os mantivesse cativos e não mais pudessem se revoltar contra ti. Não criaste nem organizaste outros seres, como os corpos carnais, os animais pequenos e tudo que se prende à terra por meio de raízes. Foi um espírito hostil, uma outra natureza não criada por ti, que se opõe a ti nas regiões inferiores do mundo, que as gerou e organizou. Esses insensatos falam assim porque não veem tuas obras através de teu espírito, nem te reconhecem nelas. Capítulo 31. A luz do Espírito Divino. O oposto sucede aos que veem tuas obras através de teu espírito, pois és tu quem as vê. Portanto, quando veem que elas são boas, tu também vês essa bondade em tudo que lhes agrada por tua causa. Tu és quem nos agrada, e o que nos agrada através de teu espírito é em nós que te agrada. Com efeito, quem dentre os homens sabe das coisas do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Do mesmo modo que pertence a Deus, ninguém o sabe a não ser o Espírito de Deus. Quanto a nós, diz ainda Paulo, não recebemos o espírito deste mundo, mas o Espírito de Deus, para que conheçamos os dons que nos vêm de Deus. E isto me fez perguntar, posto que certamente ninguém sabe das coisas de Deus, com exceção do Espírito de Deus, como então nós conhecemos os dons que nos vêm de Deus? Eis a resposta que recebi. As coisas que sabemos por seu Espírito, ninguém as sabe, a não ser o Espírito de Deus. É, pois, justo que foi dito aos que falavam inspirados pelo Espírito de Deus, não sois vós os que falais, e aos que obtêm seu saber do Espírito de Deus, não sois vós os que sabeis. E com igual razão se diz aos que vêm através do Espírito de Deus, não sois vós os que vêm. Assim, em tudo que vemos de bom pelo Espírito de Deus, não somos nós que vemos, mas Deus. Por isso, uma coisa é julgar mal o que é bom, como fazem aqueles de quem falei acima, e outra coisa é o homem ver o que é bom. Todavia, muitos amam tua criação porque é boa, mas não amam a ti nessa criação, e por isso preferem gozar dela do que de ti. Há ainda outro caso. Quando alguém vê que uma coisa é boa, mas é Deus que nele vê que essa coisa é boa, e é Deus que é amado em sua criação. Ele só pode ser amado graças ao Espírito que Deus nos deu, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por ele vemos que tudo que de algum modo existe é bom, pois recebe seu ser daquele que é, não de um modo qualquer, mas de modo absoluto. Capítulo 32. A criação. Graças te damos, Senhor. Vemos o céu e a terra, isto é a parte superior e inferior do mundo material, assim como a criação espiritual e material. E como adorno dessas partes que se compõem, o conjunto do universo e o conjunto de toda a criação. Vemos a luz que foi criada e separada das trevas. Vemos o firmamento do céu, tanto que está situado entre as águas espirituais superiores e as águas materiais inferiores, como ainda esses espaços de ar chamados também de céu, onde voam as aves do céu, entre as águas que se elevam em vapor e nas noites serenas se condensam em orvalho e as que correm pesadas sobre a terra. Vemos a beleza das águas reunidas nas planícies do mar e a terra enxuta,
ora nua, ora tomando forma visível e ordenada, mãe das plantas e das árvores. Vemos os luminares do céu brilhando acima de nós, o sol, que basta para o dia, a lua e as estrelas consolando a noite, e todos esses astros marcando e assinalando a cadência do tempo. Vemos o elemento úmido habitado por peixes, monstros e animais alados, porque a densidade do ar que sustenta o voo dos pássaros é aumentada pela evaporação das águas. Vemos a face da terra embelezar-se de animais terrestres e o homem, criado à tua imagem e semelhança, Senhor de todos os animais irracionais, precisamente porque foi feito à tua imagem e se assemelha a ti em virtude da razão e da inteligência. E como na alma humana há uma parte que domina pela reflexão e outra que se submete na obediência, assim a mulher foi criada fisicamente para o homem. É fora de dúvida que ela possui um espírito e uma inteligência racional iguais aos do homem, mas seu sexo a coloca sob a dependência do sexo. É esse que o desejo da ação se submete à razão que concebe a arte de agir retamente. Eis o que os e o que essas tomam por suas, e que todas, em seu conjunto, são muito boas. Capítulo 33. A matéria e a forma. Que tuas obras te louvem, para que te amemos. Que nós te amemos, para que tuas obras te louvem. Elas têm seu princípio e fim no tempo, seu nascimento e morte, seu progresso e decadência, sua beleza e sua imperfeição. Elas têm, portanto, sucessivamente, sua manhã e sua noite. Umas ocultas, outras manifestamente. Foram feitas por ti do nada, não de tua substância, nem de nenhuma substância estranha ou inferior a ti, mas de matéria criada. Isto é, criada por ti ao mesmo tempo em que lhe deste forma, sem nenhum intervalo de tempo. Sem dúvida, a matéria do céu e da terra é uma coisa, e sua forma é outra. A matéria tua fizeste do nada, a forma tua tiraste da matéria informe. Contudo, criaste uma e outra a um só tempo, de maneira que entre a matéria e a forma não houvesse nenhum intervalo de tempo. Capítulo 34. Alegoria da criação. Também meditei sobre o significado simbólico da ordem pela qual se fez tua criação e da ordem pela qual a Escritura relata. Vimos que tuas obras, consideradas cada uma em si, são boas e em seu conjunto muito boas. Em teu Verbo, em teu Filho único, vimos o céu e a terra, a cabeça e o corpo da Igreja, predestinadas antes de todos os tempos, quando ainda não havia nem manhã nem tarde. Depois, começaste a executar no tempo o que predestinaste antes do tempo, a fim de revelar teus desígnios ocultos e de dar ordem às nossas desordens, porque pesavam sobre nós nossos pecados e nos perdíamos longe de ti em voragens de trevas. Teu Espírito misericordioso pairava sobre nós para nos socorrer no momento oportuno. Justificaste os ímpios, tu separaste dos pecadores e confirmaste a autoridade de teu livro entre os superiores que te eram dóceis e os inferiores, para que a eles se submetessem, reunindo em um corpo único de mesmas aspirações a sociedade dos infiéis, para que aparecesse o zelo dos fiéis, fecundo em obras de misericórdia, distribuindo aos pobres os bens da terra para adquirir os do céu. Acendesse então os luzeiros no firmamento, teus santos, que possuem a palavra de vida e brilham pela sublime autoridade dos seus dons espirituais. Depois, para difundir a fé entre as nações idólatras, fizeste com a matéria visível dos sacramentos os milagres bem perceptíveis, e determinaste as vozes das palavras sagradas, conformes ao firmamento de teu livro, pelas quais seriam abençoados teus fiéis. Formaste depois a alma viva dos fiéis pela disciplina das paixões bem ordenadas e pelo vigor da continência. Por fim, renovaste a alma que não estava sujeita senão a ti, e que não tinha mais necessidade de nenhuma autoridade humana para imitar a tua imagem e semelhança. Submetesse, como a mulher ao homem, a atividade racional ao poder da inteligência. Quiseste que a teus ministros, que são necessários ao progresso dos fiéis nesta vida, que esses mesmos fiéis propiciassem o necessário para suas necessidades temporais, obras valiosas, de cujos frutos colherão no futuro. Vemos todas essas coisas e todas são muito boas, porque tu as contemplas em nós, tu que nos deste o Espírito, para que por ele pudéssemos vê-las e amar-te nelas. Capítulo 35. Prece. Senhor Deus, tu que nos deste tudo, concede-nos a paz do repouso, a paz do sábado, a paz do ocaso. De fato, esta formosíssima ordem de coisas muito boas passará quando atingir o termo de seu destino e terá sua tarde, como teve seu amanhecer. Capítulo. O repouso de Deus, o 7º dia. Porém, não tem crepúsculo, entardece, porque o santificaste para que se prolongue eternamente.
E o repouso de teu 7º dia, depois de ter criado tantas e tão boas obras, embora sem te causar fadiga, a palavra de tua escritura nos anuncia que também nós, depois de nossos trabalhos, que são bons, porque assim nos o concedeste, encontraremos o repouso em ti, no sábado da vida eterna. Capítulo 37. O repouso da alma. Então, também repousará em nós, como hoje opera em nós, e o repouso de que gozaremos será teu, como as obras que fazemos são tuas. Mas tu, Senhor, sempre estás ativo e sempre estás em repouso. Tu não vês o tempo, não ages no tempo, nem repousas no tempo. Todavia, concede-nos que vejamos no tempo. Fazes o próprio tempo e o repouso além do tempo. Capítulo 38. O descanso de Deus. Vemos, portanto, as tuas criaturas, porque elas existem. Mas elas existem porque tu as vês. Olhando à nossa volta, vemos que elas existem. Em nosso íntimo, vemos que são boas, mas tu já as viste feitas. Quando e onde viste que deviam ser feitas? Agora somos inclinados a praticar o bem, depois que nosso coração concebeu essa ideia em teu espírito. Outrora estávamos inclinados ao mal, desertando de ti. Tu, porém, ó Deus único bem, nunca cansas de nos fazer o bem por tua graça. Algumas de nossas obras são boas, mas não são eternas. Esperamos depois de realizá-las em tua grande santificação. Mas tu, que não precisas de nenhum outro bem, estás sempre em repouso, porque és teu próprio repouso. Que homem poderá dar ao homem a compreensão desta verdade? Que anjo a outro anjo? Que anjo ao homem? É a ti que devemos pedir, e em ti a que a devemos buscar. É a tua porta que devemos bater, e somente assim receberemos. Somente assim encontraremos, somente assim se nos abrirá a tua porta. Na obra Confissões, o autor se coloca como um pensador que descobre o fundamento subjetivo da certeza, tanto no aspecto cognitivo quanto no moral. Esse feito não apenas o insere na história da filosofia, mas também confere à sua obra um impacto duradouro. O texto se destaca por sua riqueza literária, teológica e filosófica, explorando com profundidade os estados internos da mente humana e a complexa relação entre graça e liberdade, um tema central no pensamento ocidental. No contexto da transição da Antiguidade para a Idade Média, a reflexão do autor adquire um peso filosófico inegável. A ideia de que a alma pode alcançar a certeza sobre si mesma ao assumir sua própria história e suas condições de existência revela uma perspectiva inovadora que influenciou gerações de pensadores. Mais do que um relato autobiográfico, Confissões se apresenta como uma meditação sobre a natureza humana e a busca pela verdade, tornando-se uma referência indispensável para estudiosos de diversas áreas, desde a filosofia até a psicologia. Ao longo dos séculos, essa obra permaneceu um objeto de estudo e fascínio. Seu relato sobre o encontro com o neoplatonismo despertou interesse entre filósofos e teólogos, enquanto sua conversão ao cristianismo monástico inspirou artistas e escritores. A atenção dedicada aos estados interiores do ser humano faz dela um marco na literatura introspectiva, ao ponto de ser considerada a primeira obra verdadeiramente moderna nesse sentido. A composição da obra no contexto do mundo antigo também suscita reflexões. Diferente do processo literário atual, a escrita naquela época envolvia ditados orais e revisões ao longo do tempo. Embora fragmentos possam ter sido registrados e até publicados antes da versão final, há poucas evidências de fases redacionais distintas. Sabe-se que Confissões foi escrita após a ordenação episcopal do autor, entre os anos 395 e 397, sendo esta última data o limite mais provável para a conclusão da obra. A profundidade filosófica, a inovação literária e a sinceridade na exploração da experiência humana fazem de Confissões uma obra singular e atemporal. Seu impacto ultrapassa os limites de seu tempo, permanecendo até hoje como um dos textos mais influentes da tradição ocidental. A datação da obra Confissões pode ser estimada a partir da sequência de escritos do autor, situando sua composição entre os anos 397 e 401, com maior probabilidade para os primeiros anos desse período. Esse contexto histórico sugere que a obra foi escrita em um momento de maturidade intelectual e espiritual, refletindo uma necessidade de expressão que transcendia um simples relato biográfico.
A questão central sobre a finalidade da obra levanta diferentes interpretações. Uma hipótese predominante é que sua intenção era refutar acusações de que o autor ainda mantinha vínculos com antigas crenças, demonstrando assim sua conversão definitiva ao cristianismo. Outra perspectiva sugere que a obra teria relação com a história do monacato africano, respondendo a uma solicitação sobre suas origens. No entanto, independentemente da motivação inicial, o que se percebe é que Confissões assume um caráter muito mais amplo do que uma simples justificativa ou relato histórico. O aspecto teológico da obra se destaca pela maneira como o autor utiliza sua própria trajetória para ilustrar o papel central da graça divina na salvação. Essa abordagem não apenas reforça sua convicção pessoal, mas também propõe uma reflexão universal sobre a relação entre o ser humano e Deus. Essa estrutura confessional, ao mesmo tempo íntima e doutrinária, conferiu à obra um impacto duradouro na filosofia e na teologia. A organização temática do texto também foi objeto de inúmeros estudos. Alguns pesquisadores sugerem uma divisão em duas partes, antes e depois da conversão. Outros propõem uma estrutura tripartida, abordando a vida pregressa, o presente e um comentário teológico sobre a criação. Embora a obra possa parecer fragmentada em alguns aspectos, a recorrência de certos temas indica um propósito unificado. A trajetória da alma em direção a Deus, por exemplo, é um fio condutor que percorre toda a narrativa, ecoando ideias presentes na literatura antiga e nos ensinamentos cristãos. Mais do que um simples relato autobiográfico, Confissões é uma jornada filosófica e espiritual. O tema da busca pela verdade e da ascensão da alma transcende a experiência pessoal do autor e ressoa como uma reflexão universal sobre o sentido da existência e a relação com o divino. Essa profundidade faz da obra um marco essencial na tradição ocidental, influenciando não apenas o pensamento cristão, mas também a literatura e a filosofia ao longo dos séculos. A estrutura e os temas de Confissões continuam sendo objeto de análise e debate entre estudiosos, especialmente no que diz respeito à unidade da obra. Uma interpretação relevante considera a maneira como o autor trata da memória, organizando sua reflexão em 3 dimensões: a lembrança do passado, a contemplação do presente e a expectativa do futuro. Essa divisão corresponderia à estrutura da obra. Os primeiros livros dedicados à trajetória anterior à conversão, um momento de introspecção e autoconhecimento no livro central e, por fim, uma meditação mais teológica sobre a criação. Outra abordagem busca a unidade na própria ideia de confissão, explorada em 3 sentidos distintos ao longo do texto: a confissão dos pecados, predominante nos primeiros livros, a confissão como testemunho da condição atual, no livro central, e a confissão de fé e louvor, que marca os capítulos finais. Essa compreensão reforça a ideia de que Confissões não é uma autobiografia convencional, mas um relato construído a partir de uma intenção teológica e espiritual. Além dessas possibilidades, há quem veja na obra uma influência filosófica mais profunda, vinculando-a a conceitos neoplatônicos. A tríplice concupiscência descrita na tradição cristã, desejos desordenados, orgulho e curiosidade excessiva, pode ser associada à divisão da alma segundo a filosofia antiga. Essa perspectiva sugere que o autor estruturou sua narrativa para demonstrar como esses aspectos da natureza humana foram trabalhados e redimidos ao longo de sua jornada espiritual. Se há um princípio unificador na obra, talvez esteja expresso logo em suas primeiras palavras: "Nos fizestes para ti, e nosso coração está inquieto até que descanse em ti." Esse sentimento de inquietação percorre todo o relato, indicando que a busca pela verdade e por Deus é o eixo central que dá coesão ao texto. Mesmo ao final da obra, o descanso pleno ainda não foi alcançado, mas a reflexão sobre a criação indica onde ele pode ser encontrado. Assim, em vez de uma única ideia central, Confissões pode ser vista como um conjunto de temas interligados, todos apontando para o mesmo objetivo final. A questão da historicidade do texto também desperta discussões. O autor narra diversos eventos de sua vida, mas não segue uma estrutura autobiográfica tradicional. Ele escolhe relatar apenas o que considera essencial para sua reflexão teológica, deixando de lado informações que um leitor moderno poderia esperar em uma autobiografia. Essa seletividade, longe de comprometer a autenticidade do relato, reforça seu propósito maior: ilustrar, por meio da experiência pessoal, uma visão filosófica e espiritual sobre a condição humana.
Por isso, eventuais dúvidas sobre a veracidade de certos episódios devem ser analisadas com cautela. O autor declara expressamente sua intenção de dizer a verdade e, ao selecionar os acontecimentos que melhor expressam suas ideias, não compromete sua fidelidade à realidade. Além disso, sua abordagem simbólica não exclui os fatos históricos, mas, pelo contrário, os utiliza para conferir maior profundidade ao seu pensamento. Dessa forma, Confissões transcende o gênero autobiográfico e se posiciona como uma obra filosófica e teológica. Seu objetivo não é simplesmente narrar uma vida, mas interpretar essa vida à luz da busca por Deus. Seja pelo viés da memória, da confissão, da filosofia ou da teologia, a obra permanece como um testemunho da inquietação humana diante do divino e da necessidade de encontrar um sentido maior para a existência. A relação entre fatos e símbolos é um elemento central na obra Confissões, onde a realidade ganha um significado mais profundo dentro de uma visão teológica. Essa abordagem reflete a crença de que toda experiência humana pode ser interpretada de forma sacramental, isto é, carregada de um sentido espiritual que transcende os simples acontecimentos. A forma literária utilizada pelo autor para narrar sua conversão não é uma inovação absoluta, pois já estava presente na tradição antiga e nas Escrituras. No entanto, sua originalidade reside na aplicação dessa estrutura à experiência pessoal da conversão, transformando-a em um modelo para outras trajetórias espirituais. Embora estilizada, essa narrativa não perde sua historicidade. Pelo contrário, adquire um significado ainda mais profundo ao ser contada com a intenção de iluminar o caminho da alma em busca da verdade. O contraste entre pecado e graça é um dos pilares da obra, e desde os primeiros livros, o autor se retrata como um pecador afastado de sua verdadeira pátria espiritual. Sua infância e adolescência não são apenas recordadas, mas analisadas a partir de uma perspectiva teológica, considerando a natureza humana e sua inclinação ao erro. Episódios aparentemente triviais, como o roubo das peras, não são meras recordações autobiográficas, mas reflexões sobre a condição humana e a necessidade da misericórdia divina. A forma como ele enfatiza seus pecados pode ser vista como um recurso retórico, que reforça o contraste entre a miséria humana e a graça de Deus. Afinal, é o santo, aquele que já experimentou essa graça, que pode verdadeiramente compreender o que é o pecado. A conversão intelectual do autor teve um papel crucial em sua jornada espiritual. Sua primeira grande transformação ocorreu ao entrar em contato com a filosofia, especialmente através da leitura de uma obra de Cícero. Embora esse texto específico não seja considerado uma das obras mais importantes do filósofo romano, teve um impacto profundo no jovem estudante, despertando nele um desejo intenso pela busca da verdade. Essa influência foi tão duradoura que ele usou a mesma obra para instruir seus próprios alunos anos mais tarde. O pensamento filosófico deixou marcas profundas em sua trajetória. A ideia de que todos os seres humanos buscam a felicidade e de que a filosofia é um caminho para a verdade permaneceu em sua mente ao longo da vida. No entanto, sua busca não se encerrou na filosofia clássica. O contato com textos de outra tradição, relatado posteriormente na obra, o levou a aprofundar sua leitura das Escrituras, transformando definitivamente sua visão sobre o sentido da existência. Dessa forma, Confissões não é apenas o relato de uma mudança pessoal, mas uma reflexão sobre a condição humana e seu retorno ao Criador. A conversão não acontece de forma repentina, mas como um processo de descoberta, no qual diferentes influências intelectuais e espirituais se entrelaçam até que a verdade seja plenamente reconhecida. Essa jornada, marcada pelo conflito entre a miséria do pecado e a ação transformadora da graça, continua a ressoar ao longo dos séculos como um testemunho atemporal da inquietação da alma humana em busca do divino. Aos 18 anos, o jovem Agostinho rejeitava a Sagrada Escritura, pois seu estilo literário não correspondia aos padrões da retórica clássica que tanto admirava. Seu orgulho intelectual o levou a buscar respostas em outros caminhos, afastando da fé tradicional e aproximando de uma corrente de pensamento que prometia explicações racionais para o mundo sem a necessidade de um compromisso religioso. Foi assim que ele ingressou em um movimento dualista, no qual permaneceu por quase uma década como ouvinte. A atração inicial se deu pela proposta de uma visão determinista do mal e pela promessa de uma interpretação racional da realidade.
No entanto, sua busca sincera pela verdade acabou por levá-lo a rejeitar essa doutrina, quando percebeu que as respostas oferecidas não eram tão sólidas quanto pareciam. Ao longo de sua vida, Agostinho enfrentou acusações de ainda carregar influências desse pensamento, mas ele mesmo se dedicou a refutar essa doutrina em diversas obras, tornando-se um dos principais críticos desse sistema filosófico e teológico. Seu tempo de permanência nesse movimento, no entanto, não foi sua única experiência marcante nesse período. Durante os anos vividos em Cartago, Roma e Milão, manteve uma relação estável com uma mulher da Numídia, com quem teve um filho, Adeodato. A relação não pôde ser formalizada devido às restrições do direito romano, mas a mulher permaneceu fiel a ele até o fim. Posteriormente, Agostinho avaliaria essa relação sob uma perspectiva crítica, mas seu julgamento não se deve a um moralismo rígido, e sim à compreensão posterior de que sua busca por prazer e afeto estava desordenada diante de sua trajetória espiritual. Após abandonar o maniqueísmo, Agostinho passou por um período de ceticismo. Apesar de conhecer a tradição filosófica que sustentava essa corrente de pensamento, sua postura não era meramente teórica. Ele ansiava por um conhecimento sólido e definitivo, mas após ter se entregado intensamente a uma crença que falhou em suas promessas, tornou-se mais cuidadoso em aceitar novas doutrinas. Esse período, no entanto, foi apenas uma etapa em seu percurso, e sua preocupação com a necessidade de refutar o ceticismo permaneceria ao longo de sua obra. Sua jornada intelectual e espiritual encontrou um ponto de virada quando chegou a Milão para assumir um cargo de prestígio. Foi ali que conheceu um mestre cujos ensinamentos tiveram um impacto decisivo em sua vida. Inicialmente movido por um interesse profissional, começou a frequentar suas pregações e, pouco a pouco, seu interesse ultrapassou os limites da retórica. Com ele, Agostinho aprendeu que muitas das críticas feitas ao cristianismo por seus antigos companheiros eram distorções da verdadeira doutrina. Foi ali também que teve contato com uma forma mais profunda de interpretar as Escrituras e compreendeu a liberdade humana sob uma nova perspectiva. O mal não era obra de uma força obscura, mas uma consequência das escolhas dos próprios homens. Em Milão, Agostinho começou a participar de um círculo intelectual aberto, onde se reunia com diversos pensadores cristãos. Esse ambiente contribuiu para amadurecer sua reflexão, preparando-o para o momento decisivo de sua conversão. A partir dali, sua trajetória tomaria um novo rumo, conduzindo a um entendimento mais profundo da fé e da natureza humana. Agostinho, em sua busca pela verdade, acreditava que poderia compreender os mistérios cristãos através do neoplatonismo. Inspirado por intelectuais que haviam trilhado o caminho da filosofia antes de se converterem à fé, ele se dedicou à leitura de obras que prometiam esclarecer os grandes enigmas da existência. Seu contato com essas ideias ocorreu principalmente durante sua permanência em Milão, onde, além das leituras filosóficas, também foi profundamente influenciado pelas pregações de um bispo renomado. Ainda que não seja possível determinar com exatidão quais sermões o impactaram, a influência desse mestre sobre sua vida foi inegável e duradoura. Nos livros centrais de sua autobiografia espiritual, Agostinho detalha duas conversões distintas, uma intelectual e outra moral. Sua conversão intelectual, narrada no livro 7º, descreve seu encontro com os escritos neoplatônicos, que lhe ofereceram uma nova visão sobre a natureza da realidade e sua relação com o divino. Ele percebeu semelhanças entre o neoplatonismo e o cristianismo, especialmente no que diz respeito à natureza do ser, a explicação do mal como ausência de bem e a ideia de uma iluminação superior que conduz ao conhecimento verdadeiro. No entanto, por mais que essas doutrinas filosóficas fornecessem explicações refinadas sobre a existência, faltava-lhes um elemento essencial: a encarnação de Cristo e a salvação que dela decorre. Agostinho concluiu que, enquanto os antigos filósofos foram capazes de identificar a finalidade última da humanidade, isto é, a união com Deus, não descobriram o caminho para atingi-la. Foi apenas no cristianismo que ele encontrou a resposta definitiva, pois somente através de Cristo o ser humano pode alcançar a verdadeira salvação. Seu contato com essas ideias filosóficas também lhe proporcionou experiências místicas marcantes, mas não foram elas que o conduziram à transformação definitiva. Essa mudança, que ele descreve no 8º livro de sua obra, foi muito mais profunda e decisiva.
No momento crucial de sua conversão moral, Agostinho se viu tomado por uma intensa angústia interior. Em uma cena que se tornou emblemática, ele se encontrava no jardim de Milão, chorando sob uma figueira, quando ouviu uma voz infantil lhe dizendo: "Toma e lê". Interpretando isso como um chamado divino, abriu as Escrituras e encontrou um trecho que o exortava a abandonar sua antiga vida e se entregar plenamente à fé cristã. Esse instante marcou o ponto culminante de sua jornada espiritual. Se antes buscava respostas na razão e na filosofia, agora compreendia que somente a entrega sincera à graça divina poderia proporcionar a paz e a verdade que tanto ansiava. Sua conversão não foi apenas um evento isolado, mas o início de uma nova vida, totalmente dedicada à fé que ele, por tanto tempo, hesitou em abraçar. No momento decisivo de sua conversão, Agostinho ouviu uma voz infantil repetindo "Tolle, lege", toma e lê, o que interpretou como um chamado divino para abrir as Escrituras. Ao fazê-lo, encontrou um trecho que o exortava a abandonar uma vida de prazeres e excessos e a se revestir da fé em Cristo. Esse episódio, descrito com intensidade emocional em suas confissões, foi um divisor de águas. Até então, sua busca pela verdade o levara por caminhos filosóficos diversos, mas a inquietação interior persistia. Durante o século XX, muitos estudiosos debateram a natureza dessa conversão. Teria sido um abandono definitivo do neoplatonismo em favor do cristianismo? Ou teria ele conciliado ambos? A resposta parece estar na fusão dessas duas correntes. Sua conversão não foi uma negação do pensamento neoplatônico, mas uma reorientação, na qual os elementos filosóficos passaram a servir à sua nova compreensão da fé. O cristianismo que abraçou era profundamente influenciado pelas reflexões filosóficas que o precederam, assim como pela vida monástica e pelo ideal de sabedoria promovido por antigos pensadores. Ao longo de sua jornada, Agostinho buscou estruturar sua vida cristã em comunidade, inspirando-se tanto nas primeiras comunidades cristãs, quanto nos grupos filosóficos que valorizavam a introspecção e o desapego ao mundo material. Embora haja divergências sobre a exatidão de sua narrativa da conversão, não há motivos suficientes para duvidar da essência do que relata. Sua transformação foi real e marcaria o restante de sua trajetória. No livro 9 de suas Confissões, Agostinho descreve o período que se seguiu à sua conversão até a morte de sua mãe. O ponto culminante desse relato é a visão mística que experimentou ao lado dela. Curiosamente, seu batismo, um rito de enorme significado, recebe pouca atenção em sua obra. Talvez isso se deva à mentalidade da época, na qual a prática do culto era mais valorizada do que sua descrição. Em contraste, sua experiência mística em Óstia é narrada com riqueza de detalhes, sendo interpretada de diferentes formas pelos estudiosos. Alguns acreditam que sua primeira experiência mística ocorreu ainda em Milão, quando teve a certeza da existência de Deus. Outros consideram que apenas a visão em Óstia pode ser descrita como uma experiência genuinamente mística. O próprio Agostinho, por um tempo, acreditou que era possível alcançar uma visão prolongada de Deus ainda nesta vida, mas, posteriormente, abandonou essa ideia ao refletir mais profundamente sobre as Escrituras. Seus primeiros escritos refletem esse desejo de elevação espiritual. Para ele, a busca por Deus passava necessariamente por uma jornada interior, um processo de purificação intelectual e moral. Ainda que o termo mística não tenha sido utilizado por ele no sentido que ganhou séculos depois, é inegável que teve vislumbres diretos do divino, experiências que o marcaram profundamente e moldaram sua filosofia e teologia. Mais do que uma mera mudança de crença, sua conversão foi um reencontro com a verdade que tanto ansiava, uma verdade que agora não era apenas intelectual, mas vivida na fé. No livro 10º de suas Confissões, Agostinho realiza um exercício profundo de introspecção, dando continuidade à jornada espiritual que permeia toda a obra. Ele não apenas reflete sobre sua trajetória, mas examina o estado atual de sua mente e suas tentações, mesmo já tendo abraçado a fé cristã. Esse trecho funciona como um microcosmo da obra como um todo, pois representa uma nova ascensão interior rumo a Deus. Agora não apenas narrando eventos passados, mas encarando sua própria condição presente. Ao explorar a memória e o autoconhecimento, Agostinho distingue o si mesmo do homem e percebe que a felicidade não pode ser encontrada no mundo material. A análise de sua própria alma revela um constante embate entre desejos terrenos
e a busca pela plenitude divina. Ele reconhece que as tentações continuam a existir, mesmo após sua conversão, mas compreende que podem servir como um meio de crescimento espiritual, impulsionando-o a uma maior comunhão com Deus. No final desse livro, ele reafirma o papel de Cristo como o verdadeiro mediador entre os homens e Deus, encerrando com um dos trechos mais célebres de sua obra. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Essa expressão reflete o lamento por ter demorado a perceber que a verdadeira fonte da felicidade estava sempre presente, aguardando sua busca sincera. Nos 3 últimos livros de suas Confissões, Agostinho aprofunda sua reflexão teológica, oferecendo uma interpretação alegórica do primeiro capítulo do Gênesis. Para ele, a criação do mundo não é apenas um evento passado, mas um processo contínuo de revelação e aproximação de Deus. Através de uma discussão sobre o tempo, a Trindade e o amor, ele desenvolve uma filosofia que transcende sua época e continua relevante até os dias de hoje. Sua análise do tempo, por exemplo, desafia a maneira como o percebemos. Ele argumenta que o passado já não existe, o futuro ainda não chegou, e o único momento real é o presente. Essa ideia, que parece tão contemporânea, antecipa discussões modernas sobre a subjetividade da experiência humana e a relação entre consciência e realidade. Ao olhar para sua própria alma, Agostinho percebe que sua estrutura é semelhante à de uma narrativa, um drama de autoconstituição no tempo. Ele enxerga a história individual como reflexo da história universal, um constante diálogo entre a humanidade e Deus, marcado por erros, arrependimentos e redenção. Esse pensamento, profundamente enraizado na tradição judaico-cristã, mostra que a tensão entre indivíduo e sociedade não é apenas um dilema moderno, mas uma questão fundamental da existência humana. Agostinho foi um dos pensadores mais influentes da antiguidade, moldando o pensamento medieval e sendo central nos debates da Reforma. Hoje, suas ideias continuam a ressoar, pois tocam em questões universais, a busca por sentido, a relação entre tempo e existência e o eterno conflito entre as inclinações humanas e a aspiração pelo divino. Seu legado não está apenas na teologia, mas na maneira como nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos em busca da verdade.